Galera do meu canal, tudo bem? Hoje vamos estrear Conversa de Amigos, hein? Esse podcast que vai dar muito o que falar. Nesse podcast a gente vai conversar com pessoas ligadas à religião, mas não vamos falar sobre religião nem religiosidade. Não é o nosso interesse, mas entender a história. Porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma trajetória. E no meu primeiro episódio, estou trazendo aqui meu amigo de longas datas, pastor André Reis. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, bispo. Obrigado pelo convite. Obrigado por esse momento de estarmos juntos aqui nessa tarde. Mas aqui pode me chamar de Leonardo mesmo, fica à vontade. Ok. Aqui é só um bate-papo de amigo, meu. Vamos conversar de amigo. Mas antes de eu entrar no bate-papo de amigo, já peço para você que está acompanhando a programação agora, já clica na mãozinha para cima, deixa o teu joinha para que o YouTube ele venha expandir o alcance desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica aí embaixo em inscrever-se, nas letras vermelhas, depois clica no sininho, depois clica em todas e acompanhe esse episódio até o final, porque vai ser muito, muito, muito legal. Pastor André, vou chamar de André. Tudo bem. Pode me chamar de Léo, fica à vontade. André, primeiro é uma satisfação receber você aqui nesse primeiro episódio, né, dessa temporada da Conversa de Amigos. E o que eu quero através desse podcast? Desmistificar a questão religiosa entre os líderes religiosos. Sim. Porque às vezes as pessoas já têm uma imagem formada de um pastor, de um líder religioso. E nesse podcast eu vou entrevistar aqui padre, vou entrevistar pai de santo. Para mim, que eu quero desmistificar aquela ideia, daquela opinião já formada. Sim. Que eu acho que isso é um preconceito. E eu, como sou pastor, né, sofro esse preconceito. Acredito que você também deve enxergar. Com certeza. Dessa forma. Mas primeiro, trajetória. Como é que começou a sua trajetória ministerial? Olha, eu concordo plenamente com o que você disse, a questão do preconceito. Acredito que todos sofrem com isso. Não somente nós, pastores, mas pessoas de outras religiões sofrem, e muitas das vezes até sofrem pelos evangélicos que cometem esse preconceito. Eu acho que isso precisa ser mudado na cultura brasileira, na nossa cultura, as pessoas entenderem a diferença. E respeitar, né? Exato. A minha verdade, eu não posso querer empurrar ela a todo preço sobre outra pessoa. Se eu me sinto bem com a fé que eu manifesto, se eu me sinto bem com os meus costumes e outra pessoa não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Né? Então, é o primeiro passo. Eu venho de uma família católica, meus pais eram católicos, fui criado na roça, então ali participava, né, da igreja católica. Mas era um católico mesmo? Tinha católico. Eu falo isso porque a minha família era assim. Sim. Meu pai tinha um quadro de Jesus em casa, que o pessoal colocava vela, e era assim também. Exatamente. Uma das pessoas assim que acredito que mais agregou na minha vida foi a minha tia, que até hoje ela é católica, eu a respeito. Quando vou à casa dela, ela sempre fala das coisas da igreja. Eu escuto com todo carinho, com todo amor do mundo, porque eu preciso respeitar. Uhum. E éramos, sim, praticantes. E aí, devido a um problema, fomos morar na cidade, um problema de saúde do meu pai, onde a minha irmã mais velha, que hoje tem 43 anos, ela teve o primeiro contato com uma igreja evangélica. Ela foi a primeira pessoa a ir. Depois a minha outra irmã, a minha mãe frequentava, mas a minha mãe ela nunca se lançou, ela já é falecida. Meu pai também. Meu pai também começou na igreja evangélica, gostou, ficou. Eu fui o último. O último aí. Quando criança, início de adolescência, participava, mas não era aquela coisa de se lançar. Uhum. Infelizmente, Léo, eu tive que esperar a dor chegar para poder me lançar a Deus. Eu sempre fui muito ligado, apegado aos meus pais. E o meu pai, o problema de saúde dele se agravou. Ele tinha cirrose hepática devido ao vício, né, do álcool. E ele teve uma crise onde ele perdeu muito sangue, vomitou muito sangue. Eu me lembro como se fosse hoje, veio o diagnóstico que dificilmente naquela noite ele passaria. Você tinha quantos anos? 14 para 15 anos. E quando eu ouvi isso, eu entrei em desespero. E um dos meus cunhados, esposo da minha irmã, ele, junto com a minha irmã, me disseram que eu poderia alcançar a Deus naquele momento. E a primeira vez eu fui num monte, não fui na igreja. Já tinha ido à igreja, mas não com a intenção de me entregar, para agradar minhas irmãs, os meus pais. Aí fui ao monte com meu cunhado e fiz uma oração sincera a Deus e um voto.
que se Deus curasse o meu pai, eu me entregaria a ele. Um voto errado, quis fazer barganha com Deus, mas não tinha um conhecimento que eu tenho hoje. E assim eu fiz. E pela manhã meu pai acordou bem. E aí cumpri minha parte no voto com Deus, fiquei firme, me entreguei, conheci o trabalho de jovens da igreja na época. E 1 ano e 2 meses após isso, meu pai veio a falecer. O que eu entendo? Que talvez meu pai iria morrer naquele dia. Uhum. E Deus me deu a oportunidade de ter ali 1 ano e 2 meses ao lado dele, sendo uma pessoa diferente, um filho diferente, para mostrar a diferença. E foi o tempo que eu tive para criar raízes e me fortalecer na presença de Deus. Iniciar essa trajetória. Sim. Certo? Desde quando iniciou, se recorda dos lugares que já esteve ministrando? Sim. Primeiro lugar fora da minha cidade natal foi uma cidade chamada Mar de Espanha, cidade que eu carrego um carinho muito grande ali. Para mim foi acredito que a minha primeira escola espiritual. Depois de Mar de Espanha eu fui enviado a Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu fui a Buenos Aires, Argentina. Aí em Buenos Aires eu fui a uma cidade chamada Chascomús. Ficou quanto tempo na Argentina? 3 anos. 3 anos. Cara. 3 anos. Chegou sem saber falar nada? Nada. Zero espanhol. E aprendeu? Na marra. Caramba, cara. E aí você foi pra lá, tal, beleza. Ficou quanto tempo nesse ministério? Sem precisar falar nome não, mas ficou quanto tempo? Acredito que todo o processo, desde o primeiro dia até o último, de 5 a 6 anos. 5 a 6 anos, legal. Por que eu tô te fazendo essas perguntas? Sim. Porque às vezes a pessoa acompanha e já conhece o André. O André é muito mais conhecido do que eu. Imagina. É 3 vezes mais conhecido que eu aí. Imagina. Na rede social aí. Estourado na rede social. Só que a pessoa não sabe o início, né? Porque é muito fácil alguém chegar, criticar ou tecer qualquer tipo de comentário sobre o nível que o André chegou, mas não sabe que tem uma história por trás disso tudo, né? De como chegar lá. Então vamos lá, você ficou 6 anos no outro ministério, foi pregar em outro país, foi para a Argentina sem conhecer ninguém? Sim. Sem dominar a língua? Sim. Só na fé? Na fé. E foi, beleza. Aí voltou, tá. Em que ponto você entende que tinha que sair desse ministério? Deixa eu só abrir um parênteses. Na Argentina, eu acredito que eu vivi o meu pior momento no ministério. Até para as pessoas entenderem a minha saída. Eu perdi meu pai, depois fui para a Argentina. Tinha minha mãe, 47 anos, o amor da minha vida, a pessoa que eu era muito ligado. E enquanto eu estava lá, ela adoeceu. Ela teve AVC. E ela ficou 60 dias, mais ou menos, não me lembro exatamente, internada. E infelizmente eu não pude acompanhar isso por estar lá. E quando ela veio a óbito, ali para mim, eu passei um momento muito mal. Psicologicamente, minha fé, não em Deus, mas na instituição, né? No que aconteceu. No propósito em si. Né? E aí, ali eu decidi voltar ao Brasil. E me arrependo, assim, amargamente por não ter voltado ou decidido voltar com ela ainda em vida. Eu acho que esse é o meu maior erro em toda a minha vida até hoje e talvez o maior arrependimento. Não digo que eu carrego porque Deus já tirou esse peso, mas seria isso. Eu passei por uma situação um pouco semelhante à sua, né? Minha mãe também faleceu, Sim. Eu era muito novo, eu tinha 15 anos, num acidente de carro. E eu até falei outro dia numa conversa com o André no Youngcast, que às vezes a pessoa olha assim, o Leonardo, mas pô, você não sabe a história do cara, pô. Você não sabe o que o cara já passou, você não sabe o que o cara já abriu mão, você não sabe do que o cara acreditou, você não sabe do que o cara investiu. As pessoas não sabem disso, né? E eu passei. E, cara, passar pela perda dos pais, você perdeu os dois ainda. Os dois. Pô, novo ainda, né? Sim. Quando sua mãe faleceu, você tinha quantos anos? Não me lembro exatamente, mas acredito que 21. Então, novo ainda. E como administrar, cara, sua fé, seu relacionamento com Deus, como administrar o seu propósito espiritual tendo perdido pai e mãe, assim? É muito difícil. Eu acredito que se não fosse Deus, eu naquele momento teria me perdido. Eu digo para as pessoas que naquele momento eu andei sobre a misericórdia de Deus. Não foram as minhas forças que me manteram de pé. Foi simplesmente a misericórdia dele.
Certo. Aí a gente entende que depois disso você saiu por essa questão, passou por um outro ministério, não precisa citar, mas onde eu quero chegar? Aí começa a sua história no seu ministério, Sim. certo? Por que você iniciou o seu ministério? Eu carrego comigo que nós precisamos em tudo na vida ter raízes. Eu sempre gostei de fazer boas amizades, de criar raízes. Não discordando com o método de trabalho de nenhum lugar. Porém, os 2 ministérios que eu fiz parte antes de iniciar o meu, eram ministérios que você ficava um tempo num lugar, ia para outro. Não te dava essa oportunidade? Não. E eu senti essa necessidade de criar raízes. E eu sempre fui uma pessoa muito aberta a coisas novas. Eu sempre absorvi de lugares e de pessoas coisas boas que agregavam e o que não iria me agregar ou eu não via como algo bom, eu simplesmente não absorvia. Uhum. Então, dentro desse ministério, eu comecei a me sentir um peixe fora d'água, porque a minha maneira de buscar a Deus, de pregar, de levar a palavra, já não Tava era... destoando. Então, eu já me via como um peixe fora d'água. Então, acredito que esse foi o maior empurrão para essa decisão. Eu te faço essa pergunta porque hoje em dia, ser pastor, a gente estava até conversando isso fora do ar, é uma coisa que hoje está marginalizada. Sim. Né? E muito culpa de falta de posicionamento dos pastores, é verdade, sim, mas eu falava outro dia aqui, eu não conheço um cara que abriu igreja para ganhar dinheiro. Sim. Eu sou sincero, eu não conheço nenhum que fala assim, eu vou abrir que eu vou ganhar dinheiro. Eu não conheço um, não sei se você conheceu alguém Não. assim, mas eu não conheci ninguém que falou assim, eu vou abrir igreja só para ganhar dinheiro, eu vou abrir igreja porque eu quero ficar rico. Porque, assim, você abriu o seu ministério, acho que eu abri o meu logo um pouco depois, né? Sim, meses depois. E não era isso o nosso propósito, nunca Não. foi esse o nosso propósito, né? Abrir para ganhar dinheiro, abrir para ficar rico. Como é que você enxerga essa opinião pública, assim, de marginalizar a gente, cara? Como o senhor bem disse, é um pré, né? A pessoa já tem aquilo com ela que todos são assim. Coloca todo mundo no mesmo time, pensam assim. Um profissional, Léo, ele tem o horário dele entrar e o horário dele sair do trabalho. Uhum. Por exemplo, tem pessoas que trabalham até às 17 horas. 17 horas ela vai viver a vida dela, vai cuidar da família dela. Esquece do trabalho. Esquece do trabalho. Não tem nada do trabalho para resolver. Não digo todos, mas a maioria dos pastores que eu conheço trabalham 18 horas, 19 horas. Te dou meu exemplo. Até hoje a minha igreja, graças a Deus, ela tem uma estrutura grande, pela misericórdia de Deus. Porém, até hoje eu acompanho desde a edição de um vídeo até a instalação de uma lâmpada. Você não se desliga. Eu tenho tantos anos pregando o evangelho, eu nunca tirei férias. A pessoa que está lá fora, as pessoas que nos julgam, elas têm a oportunidade de viajar com a família dela, se ausentar 30 dias. Elas podem desligar o telefone delas. Hoje eu não quero estresse, vou desligar meu telefone. Exatamente. Eu, como pastor, não posso fazer isso. Você não tem esse direito. Eu já fui julgado por não responder pessoas na rede social. Simplesmente eu não vi a mensagem, são muitas mensagens. Eu não consigo responder. Você tem hoje quantos seguidores na rede social? No Instagram, 610 mil. No TikTok, 2.300.000. E no YouTube, 300 mil. E você vê, a pessoa acha que você tem a obrigação de responder todas as mensagens. Como que faz isso? Não consegue. Então, como você disse, nós somos julgados, o Léo, e outros companheiros, reitero, não somente pastores. Não. Sim. Padres, pessoas de outras religiões. Nós somos julgados, às vezes, por uma frase que falamos num dia mau. Exatamente. Por um vídeo que postamos que talvez hoje não iríamos postar. Exatamente. Qual a minha diferença, a sua, de outras pessoas que não se expõem tanto? Por exemplo, hoje eu pego a minha rede social e eu vejo alguns vídeos que eu postei, alguns posicionamentos que eu olho hoje e eu digo, eu não postaria esse vídeo. Eu não iria me posicionar dessa maneira. Dessa forma. Eu não tenho como voltar atrás, Léo. Eu já postei. Sim. Eu já coloquei. Então eu vou ser julgado por isso. A vida toda. É justo isso? Né? Eu posso fazer 30 cultos muito inspirados. Mas talvez um dia eu estou com um problema em casa, um problema com um compromisso alto para pagar. E talvez em um desses cultos, em algum momento, eu aja de uma maneira errada. Com um obreiro, com uma pessoa que está ali, talvez sem perceber, eu seja grosso, estúpido, pode acontecer.
eu serei julgado o resto da minha vida por aquela fala de 1 minuto. Mas ninguém vai ver o que eu agreguei às vezes que eu acertei. Eu me recordo de um episódio comigo, eu estava atendendo pessoas desde as 5 da manhã na igreja, pro culto que iria começar às 7. 2 horas antes atendi. Fiz o culto às 7, terminei às 9, comecei a atender pessoas que iam pro culto das 10. Beleza, atendi. Acabou o culto das 10, eu falei, vou atender mais um pouquinho, mais 1 horinha, só pra... Tá? E aí o seguinte, minha filha tava esperando pra almoçar comigo. Dia dos pais, né? E minha filha não mora comigo. E tava esperando pra almoçar comigo. E o que eu fiz? Avisei, olha, gente, tem muita gente, né, pra atender e hoje, infelizmente, não vai dar pra eu continuar. Porque minha filha tá me aguardando, ela não mora comigo, é dia dos pais, ela veio só pra almoçar comigo. Você acredita que uma pessoa levantou e falou assim comigo, se for assim, nunca mais eu boto os pés aqui. Sim. Mas eu atendo todo domingo. Eu atendia domingo, eu atendia domingo, segunda, quarta e sexta. Nesses horários todos. Um domingo que eu falei que ia almoçar com a minha filha, uma pessoa falou, me xingou, vou embora e tal. Você vê. E infelizmente é essa visão que muitas pessoas têm da gente, né? Sim. Nós somos julgados a todo tempo. Somos julgados no culto, somos julgados no que postamos, somos julgados da maneira que tratamos as pessoas, porém somos seres humanos e erramos. E sabe uma coisa, André? Eu vou falar por mim, cara. Eu hoje em dia nem posto mais coisa pessoal, normalmente. No WhatsApp eu posto porque eu só tenho aquele quantidade de pessoas que eu adiciono mesmo, então não tem pra onde fugir. Agora, na rede social, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo de ser normal, sabe? Eu tenho medo de ser um pai, pô. E isso, assim, às vezes dá até vontade de chorar na hora dessa, Sim. cara, porque, pô, parece que eu tenho vergonha da minha filha, que eu não posso postar coisa com a minha filha. Porque se eu postar, eu sou um vagabundo, eu sou... Não sei o que lá, eu tô com o dinheiro do povo. Só que ninguém vê. Peraí, qual é a história da vida do Leonardo? Qual é a história da vida do André? Vamos lá, desde quando ele começou a plantar? Essas pessoas que se dizem de Deus ou não de Deus, não acreditam em lei da semeadura? Que a pessoa planta e ela colhe? Pô, quanto tempo o cara tá plantando? O que ele sofreu tanto na vida para Deus estar abençoando ele hoje? As pessoas não param para analisar isso. Qual lugar você já passou? Talvez você nem lembra da pessoa, mas uma pessoa que você orou nunca esqueceu de você. Exatamente. E que talvez está orando por você até hoje. Sim. Tá orando por você até hoje. Tá semeando na sua vida até hoje. A minha mãe, no dia que ela faleceu, ela falou assim comigo, filho, você ainda vai pregar em outros países. Eu dei risada, eu era menino, tinha 15 anos. Eu falei, vamos pregar. Eu queria jogar bola, eu queria ser formado em direito, eu queria ser advogado ou jogador de futebol. Pastor não queria. E ela falou assim, vai acontecer. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu fiz um voto com Deus que isso vai acontecer. Então hoje, se eu chegar no WhatsApp, na rede social, no YouTube, falar de voto com Deus, eu não tô falando de voto com Deus porque eu quero dinheiro de alguém, não, cara. É porque eu vivi isso, pô. Eu fico até arrepiado falar isso. Eu vivi, ninguém vai tirar isso de mim. E eu não vou ter vergonha de falar isso, porque eu vivi. A minha mãe faleceu, eu era um cara que não queria nada de obra de Deus, não. Meu pai era pastor, eu ia pra igreja, assistia culto e tal, mas eu não queria nada. Eu não queria nada. Eu falei, dentro da entrevista pro André, eu falei sobre isso do Ian Cash, né? Eu não queria, pô. Mas ali, ela falou, não importa, eu fiz um voto com Deus. E pelo voto que eu fiz, Deus me garantiu que isso iria acontecer. E, cara, você pega um menino... Eu fui pra igreja com 16 anos. Com 16 anos, vai pregar lá na comunidade, não sei aonde. Sendo que meu pai tinha uma condição financeira boa, estrutura financeira boa, e tem até hoje, graças a Deus. Pô, eu não fui pregar pra ganhar dinheiro de ninguém. Com 16 anos, cara. Eu não saí de casa pra pregar pra ganhar dinheiro, nem pra fama, nem pra ter seguidor, nem pra nada, cara. Foi um voto que minha mãe fez. E Deus atendeu o voto dela. Não foi nem minha vontade. Eu nunca falei, eu quero ser pastor. Eu nunca disse isso pra ninguém, pô. Mas quando eu fui me enxergar, eu já tava ali. E vou fazer. E eu falei pra Deus isso. Minha mãe tinha um sonho de me ver no altar. Nunca me viu. Tá tudo certo. Mas outras mães vão me ver. Porque até o último dia da minha vida, eu vou pregar a palavra. Só porque minha mãe não conseguiu me ver. E eu mantenho a minha palavra até hoje. Eu não tô hoje mais diretamente ali na igreja. Mas eu tô pregando a palavra. Eu tô no YouTube, eu tô no Instagram. Eu nunca vou deixar de fazer isso. Podem me perseguir, podem me xingar, podem bater em mim. Eu nunca vou deixar de fazer isso. Por quê? Não por causa das pessoas em si, não. Porque eu fiz um voto com Deus. Minha mãe fez o dela, eu também fiz o meu. E eu tenho que ser fiel naquilo que eu prometi. Que eu me comprometi com Deus. E
Falando um pouco de religião, já que a gente entrou nesse parâmetro de religião, você soube que recentemente o Papa deu uma ordem, né? Uma liberação, na verdade. Não sei se você está sabendo disso. Que os padres hoje na Igreja Católica podem abençoar casais homoafetivos. Eu não quero nem entrar nessa polêmica. Sim, Não, sim. não, fica tranquilo, não vou entrar nessa polêmica, não. Você não gosta de polêmica, eu também não gosto muito, não. Mas vamos lá. Fizeram essa pergunta para mim. Você acha certo? Eu vou dar a minha opinião, depois você dá a sua, se Sim. você quiser. Você acha certo? Eu falei, acho. Mas por quê? Aí eu fui pesquisar primeiro qual foi a determinação que o Papa deu, porque é um erro de muita gente. Pega uma notícia na internet, um vídeo cortado, e não vai pesquisar para saber o que aconteceu. Foi lá pesquisar e vi. O Papa não está liberando casamento de homossexual. Não. Ele está simplesmente autorizando que, se tiver homossexual na igreja e for até o padre pode abençoar. Ou seja, pode fazer uma oração, Sim. pode dar uma bênção. Sim. Né? Quando o Papa fala abençoar, não é abençoar igual a gente pastor. Sim. Não, é dar a bênção, Sim. que antes não podia. E aí eu falei, por isso que eu falei que eu concordo. Porque independente oh, meu Deus, me fugiu o nome agora da palavra. Independente do entendimento sexual da pessoa, Sim. se ela acredita que precisa da oração de alguém, eu mesmo sendo pastor não posso me negar a orar por uma pessoa. O que você acha? Se sente confortável em comentar sobre isso ou não? Me sinto, claro. Sou bem resolvido em relação a isso. A minha igreja, meu ministério, ele está aberto a todas as pessoas. Eu sou pastor de pessoas feridas. Eu penso o seguinte, Léo, não há cura sem dor. O povo esteve no Egito mais de 400 anos comendo cebolas e alhos. E isso gerou no estômago do povo feridas. Imagina uma pessoa se alimentar de cebola e alho durante tantos anos. Uhum. Quantidade de ferimentos que havia no estômago desse povo. No caminho para a Terra Prometida, esse mesmo povo vai passar por um lugar chamado Mara. Diz a Bíblia que quando eles foram beber as águas de Mara, as águas eram amargas. E eles não entenderam por que aquelas águas eram amargas. E hoje existem estudos que aquelas águas eram amargas, elas eram potáveis, porém, elas eram amargas porque nelas haviam nutrientes, né? Não sei se essa é a palavra certa, que carregava o poder de cicatrização. Então, assim, eles sentiram a amargura da água, mas não entenderam que aquela amargura era Deus cicatrizando as feridas. Cara, isso é muito forte. Né? Deus, ele nos cura, Léo, de feridas que nem nós sabemos que temos. Só que não tem como. Feridas ocultas, né? Deus curar uma ferida sem aquilo doer, sem aquilo de alguma forma mexer com você. Eu vejo não só a religião evangélica, mas outras também, às vezes agindo de uma forma errada com pessoas que carregam traumas e ferimentos. E não é assim. A pessoa que carrega uma ferida, nós temos que abraçá-las. Porque a pessoa acha o seguinte, não, mas eu tenho que falar a verdade. Poxa, mas a gente pega a Bíblia. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Jesus não saiu por aí falando a verdade, doa quem doer e acabou. Não, não foi assim. Jesus tratava quem ia até ele. Trazia para perto. Ele dava opinião para quem lhe perguntava a opinião, né? Era bem diferente. E nesse caso específico, então você pensa igual a mim, né? Se a pessoa precisa de uma oração, ela entende, por que não orar, né? Eu quero que as pessoas que estão sofrendo, elas cheguem até mim, independente da situação da vida dela, da opção sexual dela, da maneira que ela pensa, a convivência dela comigo, a convivência dela com os ensinamentos que eu entendo da palavra, com o tempo e com essa convivência, vai gerar nessa pessoa algumas mudanças. Pedro, quando começou a caminhar com Jesus, ele andava armado. Portanto, se você for na Escritura, você vai ver que quando Malco vem para poder prender Jesus, Pedro ele tira a espada e corta a orelha de Malco. Detalhe, andar com uma espada do lado é como se hoje uma pessoa que anda com uma arma de fogo do lado. Então, mesma coisa. Veja, Léo, como Pedro agia do lado de Jesus, mas a convivência
de Pedro com Jesus e os outros mudou eles. Então, por exemplo, na minha igreja eu tenho um grupo de voluntariado. Esse voluntariado ele tem vários níveis. Níveis espirituais, que são pessoas que estão mais preparadas, pessoas que já têm uma vida com Deus. Mas, por exemplo, tem um nível que é a pessoa que está se envolvendo ali de alguma forma. E aquela pessoa está em processo de mudança, em processo de conversão. E trazer aquelas pessoas para perto aumentou na minha igreja um número de pessoas que tiveram uma vida transformada, que se firmaram. Porque aí, dá um exemplo, o cara está cometendo algo que está destruindo a vida dele, a vida da pessoa. A convivência daquela pessoa ali comigo, vendo a maneira que eu lido, vai trazer transformação para essa pessoa. Então, eu não vou excluir ninguém. Eu quero trazer essas pessoas para ficarem bem perto de mim. Porque se você é luz, né? Sim. A sua luz vai iluminar as pessoas. Exato. Né? E não o contrário, as trevas dela apagar a sua luz. Eu penso desta forma. Vamos lá. Hoje, com o entendimento que você adquiriu Pode pegar perto de você. Opa. Né? Eu bebo muita água. Hoje, com o entendimento que você tem adquirido, você é uma pessoa que estuda muito, eu percebo isso. A gente se conheceu há mais ou menos... Vou chutar aí, chutar alto. Acredito que uns 12 anos atrás. 10, 12 anos atrás. Por aí. Mais ou menos, né? Sim. E de lá pra cá, eu particularmente vejo uma evolução muito grande em você em todos os aspectos. Sim. Principalmente no aspecto... no aspecto de conhecimento. Sim. Né? Hoje, o que você vê assim? Hoje você pode falar assim, olha, eu acho que isso aqui é um segredo da Bíblia, num sentido abrangente. Sim. O maior segredo da Bíblia, na minha opinião, é que ela não tem que ser apenas lida, mas vivida. As pessoas hoje, levando para o outro lado da internet, elas sofrem com algo chamado gordura de conhecimento. Elas querem aprender muitas coisas ao mesmo tempo, elas seguem várias pessoas e no final da conta ela não colocou em prática nada daquilo que ela aprendeu. Então, não me adianta conhecer muito da Bíblia se eu não estou colocando em prática. Então, eu não sou uma pessoa assim, especialista em conhecimento da Bíblia. Tem pessoas, né, que eu convivo, que conversam comigo, que conhecem muito mais. Mas o pouco que eu conheço, eu procuro viver. E outro segredo que eu trago da Bíblia é que a mesma passagem, a mesma história, ela se renova a cada dia. E ela é vista de maneira diferente por pessoas diferentes. Então, posso ler aqui um versículo e ele falar comigo de uma maneira, você lê o mesmo versículo e ele vai falar com você de outra maneira. De outra forma. Então, assim, é algo impressionante. Eu já fui alimentado por palavras que eu tinha já ministrado, pregado, porém pessoas trouxeram aquela palavra com uma visão, com uma outro ângulo. Exatamente. E aquilo ali mexeu comigo. Recentemente, a minha filha, ela teve um problema de saúde muito sério e quase eu a perdi. E eu pensava que a maior dor, como nós já tocamos nesse assunto, é você perder um pai e uma mãe. E hoje eu discordo disso. Eu acredito que a maior dor é você ter a sensação que você pode perder um filho. Acredito que isso é a maior dor que possa existir na face da Terra. E nem imagino a dor de quem chegou a perder, né? E quando eu passei por essa dor, Léo, minha filha estava internada, eu não podia ficar com ela, então fiquei no estacionamento do hospital, se eu me emocionar, me desculpa, dentro do meu carro, e naquele momento chegou até mim um vídeo com uma palavra que eu já tinha pregado, mas naquele momento aquela palavra ela veio para mim diferente e acredito que foi o que me deu forças. Então é o que eu penso. Perdão. Não, fica à vontade. Eu passei uma situação semelhante à sua, né? Com a minha filha também. Fiquei 12 dias internado com ela no hospital e um dia um médico virou para mim e falou assim, olha, sua filha não está reagindo aos medicamentos e com a febre alta que ela tá, com os quilos que ela perdeu,
A gente teme que possa acontecer o pior. E quando você, como pai, se ouve um negócio desse, cara, seu mundo acaba, você... Sabe, eu entendo bem que você viveu, tanto é que quando você postou, não sei se foi o primeiro, mas... Sim, foi. Devo ter sido um dos primeiros, comentei, falei, cara, conte comigo, eu vou estar orando por ela, porque eu sei que isso é uma dor, e a pior dor é da incerteza, como Sim. você falou, é da incerteza, pô, mas pode acontecer e não pode, e o que eu posso fazer? Nada, e você se sente impotente diante daquilo tudo ali, e aí vem o segredo da Bíblia, né? Sim. Que Deus vai usar a mesma palavra, só que de uma outra maneira, para Ela se mostrar renova. para você, não, calma, filho, eu tô aqui com você. Exato. Olha aqui, isso aqui, tá aqui. E isso é muito forte. Muito, 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 muito forte mesmo. Um livro escrito por qualquer autor que seja, quando você chega na última página, acabou. Você já leu aquele livro. Exato. Você pode ler de novo, você não vai extrair nada novo. Uma série que você assiste, chegou o último episódio, acabou. Um filme, chegou a última cena, acabou. Bíblia não. Você vai chegar na última página, Pode ler de novo. você vai ler de novo, ela vai ser outra revelação. Sabe o que tem me preocupado hoje na sociedade? O que me preocupa hoje na sociedade é o seguinte. São pessoas que elas acham que entendem da Bíblia porque pegaram um trecho seu que entende da Bíblia falando da Bíblia, sabe? E isso é uma coisa que me preocupa muito. Porque essas pessoas, normalmente elas são pessoas que... Pode vir, não tem problema não, é a produção assim, é tudo... Obrigado. Tá certinho, esse é o chefe aí. Não é a produção não, esse é o chefe. Tá? E isso me preocupa muito hoje em dia, sabe? De pessoas que não entendem nada da Bíblia e querem dar opinião, palpite de coisa na Bíblia porque ouviram um pastor pregar isso, aquilo outro. E às vezes essas pessoas são aquelas que vão chegar lá na sua rede social e vão falar, não, isso que você tá falando tá errado. Exato. Mas por que tá errado? Não, porque o pastor fulano fala, mas você leu a Bíblia? Sim. Você leu, você teve um entendimento, você teve... Não teve, e a pessoa... Isso é uma coisa que me preocupa muito. Como é que você vê isso? É um extremismo, né? As pessoas, elas pensam que a mesma revelação que elas tiveram, você é obrigado a ter. E não é. Você pode ser meu amigo, você pode ser meu irmão de sangue, nós podemos nos converter juntos na mesma igreja e você ter uma opinião formada de um trecho da Bíblia e eu ter outra. Isso E é normal. tá tudo E tá bem, tudo certo. né? Então, eu acho que as pessoas deveriam ser mais flexíveis. As coisas não são dessa forma. Elas precisam entender que a revelação que Deus vai lhe dar será diferente da revelação que Ele vai me dar. Eu não posso simplesmente te atacar. Eu posso discordar de você, tudo bem, Sim, tá tudo certo. né? Porém, eu não tenho o direito de te atacar. De dizer que você está errado, que você está distorcendo, que não é bem assim. Não, eu discordo completamente de pessoas que agem dessa forma. Ou como você disse, que pegam um trecho, né? Alguém disse, ou ali elas acham que já são, né, teólogos e querem empurrar aquela opinião delas. Você tem quantos anos hoje? 37. Prega desde quantos anos? Comecei com uns 15 anos. Então, com 37 são 22 anos. 22 anos. 22 anos. Aí, às vezes, a pessoa se converteu ano passado. E que Ela quer ensinar a Bíblia. não viveu a experiência. Não viveu a experiência, não aprendeu ainda. Agora eu vou entrar numa polêmicazinha aqui rapidinho, só pra gente poder agitar um pouquinho mais o podcast. Quando você se recupera aí também, jogando lá, bebendo água. Obrigado. Mas, vamos lá. Você entende alguma coisa de outras religiões? Não. É um tema que eu, às vezes, evito até comentar porque eu tenho medo de errar por falta de conhecimento. Uhum. Então, a religião que eu conheço pouco, porque eu era muito criança, as pessoas que são católicas, né? Uhum. Outras religiões, eu não tenho muito conhecimento. Então, às vezes, é um assunto que eu procuro não entrar muito por não ofender ou por não falar uma besteira por falta de conhecimento. Mas você acha válido um pastor ter entendimento? Sim, é uma não, falha. não é ser praticante, não. Sim. Óbvio, você tem a sua, beleza. Mas você acha válido um pastor entender?
Eu acredito que sim, até para ele poder orientar e poder também ali, de alguma forma, entender como as outras pessoas pensam. Porque recentemente teve uma polêmica grande. Sim. Eu quero entrar nisso aí. Tá. Polêmica grande entre o André Valadão e o pastor... oh, meu Deus. Um pastor que ele é expert em bibliologia. Qual é o nome dele, meu Deus? Esqueci o nome dele agora. Não é o Rodrigo? Rodrigo, isso. O pastor é Rodrigo... Eu esqueci o sobrenome. Ixi, meu Deus, eu também sou ruim. Eu acho que ele é arqueólogo também. Arqueólogo, isso aí, que ele até abriu um museu, né? Acho que é Santana, não é Rodrigo Santana? Ou não? Sei. Eu sei que ele é adventista, sim, certo? Sim. E o André Valadão, conhecido como... entre todas as polêmicas aí, ele falou que a adventista é uma seita. E aí o pastor Rodrigo, esqueci o sobrenome dele, rebateu cada argumento do que o outro falou. Sim. E eu vi depois o seguinte, que ficaram nos comentários, gente que não entende nada, nem de um lado nem do outro, brigando entre si. Sim. Aí eu fiquei pensando em mim, poxa, cara, se os pastores conhecessem de verdade sobre religião, não tivessem apenas opinião, porque eu tenho a minha opinião de Sim. coisa que eu não conheço. Claro. E eu sou ser humano, normal. Mas eu acho que quando eu fosse falar de uma religião, eu tinha que falar do que eu conheço, do que eu realmente domino. Não sou praticante da religião, mas isso aqui eu estudei. Então é assim, assim, assim e assim. Eu não sei qual é o seu carro, mas vou te dar um exemplo. Se você comprar um Peugeot, eu não sei se pode falar nome de marca. Pode. Mas se você comprar um Peugeot... Tomara que a Peugeot patrocine. Aí Peugeot. O cara que nunca teve um Peugeot vai chegar para você e vai falar assim, Peugeot não presta. Né? Peugeot dá esse problema, aquele problema. Aí você vai, mas você já teve um Peugeot? Não, nunca tive. E por que o cara tá te falando que o Peugeot é daquele jeito? Porque eu vi, não sei. Alguém falou para ele viu na internet um vídeo falando que o Peugeot não é legal. Aí se tu comprar, por exemplo, um Toyota, aí o cara vai chegar para você e vai dizer assim, mas esse carro aí, ele consome muito combustível. Tu tem um Toyota? Tu já teve? Tu sabe quanto que ele... Não, mas é porque eu vi alguém falando. Então, hoje, essa é uma das minhas grandes preocupações. Falar de algo que eu não domino. Eu posso machucar pessoas, eu posso ofender pessoas por simplesmente não conhecer o que eu deveria conhecer. Eu, como pastor, sim, eu deveria conhecer mais. É até algo que em 2024 agora é um objetivo meu, conhecer, estudar um pouco mais sobre outras religiões, não porque eu tenho dúvidas da minha, mas quando chegar alguém, eu saber o que falar. Agora, vamos lá. Por que você acha que tem essa má fama que todo pastor é rico? Eu acho que as pessoas, elas pegam fatos isolados, né? Às vezes um ou outro, e isso virou uma cultura no Brasil. Você sabe qual é o percentual de pastor rico no Brasil? Acredito que seja bem pequeno. Chuta aí. 3%? Menos. Não chega a 1%, cara. Meu Deus. Acredita? A história do pastor é igual a história de jogador de futebol. Jogador de futebol é tudo rico. Aí você vai ver o percentual de jogador de futebol que realmente é rico. São acho 4% dos jogadores de futebol. Que a maioria... Por quê? A pessoa, ela lembra da Série A e da Série B. Sim. Mas tem a Série C, tem a Série D e tem os times que nem tem série nenhuma. Verdade, não estão em campeonatos algum. E esses são a maioria. Sim. Num todo. E essas pessoas ganham muito mal. E assim, eu fiz essa pesquisa para poder ter autonomia para falar aqui, né? E só 1% de todos os pastores do mundo inteiro são considerados pessoas ricas. O pastor, ele precisa ser o pastor que vai levar a palavra, na grande maioria, né? Ele precisa ser, muitas das vezes, dar conselhos como se fosse um psicólogo. Ele precisa, muitas das vezes, ser eletricista para poder resolver o problema elétrico da igreja dele. Pedreiro. Pintor. Exato. Como eu disse no início aqui da nossa conversa, ele, muitas das vezes, trabalha muitas horas. Mas qual é o pensamento, não vou dizer a maioria, mas das pessoas, de algumas pessoas, que ele só trabalha enquanto ele está em cima do altar ministrando um culto. Aquele momento ali, Léo, é assim, acredito, o momento mais prazeroso, que eu nem vejo como trabalho. Mais fácil, entre aspas. Mas para chegar naquele momento, a pessoa não sabe. Por exemplo, no começo do meu ministério,
eu sou o tipo de pessoa que eu trabalho com o que eu tenho na mão. Eu não vou dar desculpa. O que eu tinha na mão para trabalhar, para alcançar pessoas? Não tinha condição de estar num canal de televisão, num canal de rádio, num podcast. Minha condição era um carro de som. Então, peguei uma caixa, coloquei em cima do meu carro, amarrada, de forma improvisada, o dia inteiro. Aquela rodando os bairros, anunciando o culto. Às vezes, 10, 12 horas no dia. E às vezes chegava à noite no culto, ninguém foi. Ninguém. Aí a pessoa olhava assim, não, ele fez um culto ali de 1h30, só fez isso. O cara não sabe que você ficou... O dia inteiro. Que você foi lá, cortou o papelzinho que vai entregar no Exato. culto, que você colou o envelope, que você limpou a igreja, que você limpou a rosa, que você foi lá, não sei onde, comprar aquele material para consagrar, para ir num monte para entregar. A pessoa não sabe. E muitas vezes não dá valor, né? Não. E aí entra a pergunta que eu quero te fazer, eu tenho a minha Certo. opinião também, mas eu quero saber a sua opinião. Por que é tão difícil fazer amigos verdadeiros no meio religioso, cara? Essa pergunta, se eu soubesse a resposta real, eu acho que eu seria uma das pessoas mais sábias. Mas uma das coisas que eu acho que é o que dificulta é uma disputa que é alimentada entre os pastores, entre os líderes religiosos. Vamos trazer aqui um exemplo. Suponhamos que você e eu tenhamos igrejas na mesma cidade ou no mesmo bairro. E somos amigos. E aí uma determinada família frequenta a sua igreja. E aí, por algum motivo, né, essa família começa a ir na minha igreja. Se você não for maduro bastante, se eu não for maduro bastante, aquilo ali já pode ser o início de uma quebra de confiança ou de amizade. Porque sempre gera uma conversa, né? Uma conversinha. Alguém vai dizer, foi... O dia que ele veio aqui, ele convidou a família para ir lá, então, e às vezes não foi. Uhum. Só que, infelizmente, no nosso meio, se existe muita covardia. Na minha opinião, tá? Você não acha que falta mais sinceridade, cara? Falta A sinceridade. galera chegar e falar na cara, olha, irmão, antes que eu crie uma ideia errada sobre você, Sim. cara, aconteceu isso. O que você Vamos tem pra trocar me uma dizer? ideia, vamos conversar. O que você tem pra me dizer, né? Falta. Os pastores, na grande maioria, têm medo de se expor. Então, às vezes, a pessoa tem medo de falar, tem medo de chegar, de falar, e aí já julga, acaba julgando, né? Aconteceu isso e aquilo, e aí começa essa dificuldade de você fazer amizade. E é muito real isso. Eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos. Eu também, cara. Por exemplo, quando eu passei determinadas dificuldades, eu percebi que eu tinha poucos amigos. O pastor, ele está cercado de pessoas, mas ele é uma das pessoas mais isoladas Mais solitário. da face da terra. Verdade. Ele ajuda todo mundo, cara. Mas ninguém ajuda ele. Ninguém ajuda ele. Se ele precisar... Não. Se amanhã, Deus me livre do que eu vou falar, é só um exemplo, mas se amanhã se manifestar no meu organismo alguma enfermidade, muitas das pessoas que eu ajudei, que eu estendi a mão, elas vão dizer que isso aconteceu porque eu estou no pecado ou porque eu fiz algo que desagradou a Deus. Deu brecha. Se eu prospero, com certeza ele está roubando. Se eu não prospero, Deus não está se agradando do seu trabalho. Como é que eu vou estar nessa igreja? Como esse pastor vai me abençoar se nem ele prospera? Então, assim, é muito difícil. De um tempo para cá, eu tomei uma decisão no meu ministério, na minha vida. Eu deixei de procurar agradar pessoas e decidi agradar a Deus. Recentemente, minha filha teve uma apresentação na escola de grau, né? Formação de grau. E havia uma apresentação lá dos anos. Por exemplo, anos 90, anos 80. Cada sala iria representar uma década, né? Aliás, não um ano, uma década. E a sala dela, se não me falha a memória, seria os anos 80. E aí as crianças iriam se vestir a caráter dos anos 80, haveria uma apresentação. E a minha filha tem 5 anos a mais velha, e ela veio me perguntar, papai, eu posso ir? Porque ela já tem essa consciência, né? E eu perguntei para ela, você quer participar, filha? Pai, eu quero. E aí eu procurei entender como seria a apresentação. E eu falei, não, você vai participar. E assim, não teve nada demais. Foi algo assim, sabe, super, super bacana. E ela ficou super feliz, né? Tem um vídeo dela no meu celular, filmei ela sorrindo e talvez algumas pessoas religiosas, elas irão se desagradar disso. Porém, eu
em Deus, eu senti que aquilo ali não tinha nada demais e decidi não me preocupar com o que as pessoas iriam falar. Beleza, a gente tá chegando já ao término do podcast. Passa rápido, né? Tem quanto tempo já? 45. Caramba, passa muito rápido. Pra gente poder chegar na parte final, uma última pergunta que eu queria saber de você. E queria que você fosse bastante sincero nisso. Não sei se você já conseguiu identificar isso, mas se conseguir, para me responder. Quais foram as suas maiores frustrações ministeriais? Pessoas que você ajudou espiritualmente, financeiramente, pessoas que você acolheu, pessoas que você permitiu que fizesse parte da sua vida, da né? sua vida, e essas pessoas do nada virarem as costas para você, essas pessoas trocar tudo que ela viveu ali do teu lado e decidir ouvir alguém que nunca agregou nada na vida dela. Então, acho que minha maior decepção, minhas maiores alegrias foram com pessoas, mas as decepções também. Também foram pessoas, né? Bom, tá certo. Cara, pra mim foi enriquecedor demais esse bate-papo nosso aqui. É um conversa de amigo. Sim, né? verdade. Que isso é importante. E eu acredito que a gente postando isso na rede social, a pessoa vai poder enxergar um outro lado. Sim. Também. A gente também é ser humano, cara. Com certeza. A gente precisa passear com a nossa família. A gente precisa viver, cara. Precisa viver. Eu falo isso pra você. Desde o ano passado, eu já vim adotando essa postura e esse ano eu assumi 100%. Cara, eu preciso viver, porque eu sou um ser humano. Vou pregar, próximo domingo eu tô pregando, uma vez no mês eu tô pregando e tal, na igreja lá, beleza, certinho. Mas eu preciso viver. Por quê? O tempo passa muito rápido. Tipo, minha mãe morreu da minha idade que eu tenho hoje, pô. O que garante que esse ano eu não vou morrer também? Exato. E minha filha, qual vai ser as recordações que eu vou deixar pra minha filha? De um cara que só tinha tempo pra pregar, de um cara que só andava estressado, frustrado com pessoas que você ajudou, depois vira as costas pra você. Porque pra mim, a coisa que mais me frustrou no meio religioso é o seguinte: é você fazer o bem a alguém e a pessoa falar mal de você, cara. Cara, isso me magoava. Hoje não me magoa mais. Mas por muitos anos da minha vida isso me magoou muito. Porque eu sou um cara, Andrezinho, eu sou intenso, velho. Se eu sou teu amigo, mano, eu sou teu amigo, cara. Eu sou teu amigo. Se você me ligar, pô, Léo, eu vou, mano. Porque se eu sou amigo, eu sou teu amigo. E uma coisa que mais magoava e mais me magoou na minha vida relacionada a ministério foi uma das minhas maiores frustrações, é isso. De gente que, tipo, se ela precisasse de um copo d'água, eu ia a pé 2, 3 quilômetros para arranjar água. E às vezes eu precisar de um copo que tá aqui, só aqui. E a pessoa, tipo, dane-se você. Foi uma grande frustração. Então esse ano, eu tomei uma decisão. Falei, cara, eu não vou mais passar por essas coisas, não. Vou continuar pregando na rede social e tal. Convite igreja, se quiser me levar na sua também. Vai ser convidado. Olha, eu te levei na minha umas 4 vezes. Verdade, tô em dia. Concordo. Eu vou, mas agora eu vou dar mais atenção, fazer o trabalho digital, onde eu alcanço mais pessoas até no trabalho presencial. E eu preciso acompanhar minha filha, cara. Minha filha tem 12, vai fazer 13 anos agora. Uma moça. E dos 13 anos, André, dos 13 anos, isso eu falo diante de Deus, cara. Dos 13 anos de vida dela, se eu viajei com a minha filha 2 vezes, foi muito. A maioria das vezes que ela vinha, o papai tá ocupado, filha, tá na igreja. E ela nunca reclamou. Graças a Deus, minha filha ela é muito bem criada, muito bem educada. Ela nunca reclamou, nunca achou ruim, nada. Mas você vê que a criança tem uma necessidade. É seu filho, pô. Sim. Suas primeiras ovelhas, né, Léo? As pessoas que vão na igreja com você, se um domingo ela deixar de ir pra ficar com o filho, não tem problema nenhum. É ou não é verdade? Com certeza. Ela pode ir pra praia com o filho, ela pode viajar com o filho para algum lugar. E eu nunca pude fazer isso, pô. São 23 anos, cara. 23 anos, cara. Eu nunca pude fazer isso. Como você falou, eu nunca tive uma férias, nunca tive uns 30 dias pra não fazer nada. Sim. Nunca tive isso. Eu nunca tive uma semana pra não fazer nada. E ainda que tire uma semana, por exemplo, agora eu tirei uma semana, mas você não consegue se desligar. Não, você não tirou. Porque Né? tirar uma semana é aquele negócio. Eu não preciso olhar nada. Exato. Tá tudo já, tá não, tudo não certo. consegue. Não tem como. A minha esposa falou, nós ficamos uma semana não, 5 dias na praia, e a minha esposa falou assim, você trabalhou mais aqui do que lá.
que você não se desligou do computador, do celular, resolvendo o problema. Não, assim. agora eu me desligo. Agora eu me desliguei. Eu preciso aprender. Eu me desliguei. Eu preciso aprender. Levei minha filha lá naquele Termas, qual o nome? Laranjais. Laranjais. A gente ficou lá no hotel em Olímpia, a gente se divertiu, brincou. Meu amigo, eu não olhei o telefone pra nada. Peguei o telefone, simplesmente desliguei ele. Eu preciso aprender a fazer isso. Aprendi a fazer isso, porque eu preciso cuidar do meu maior patrimônio físico. Sim. Que não é o apartamento dela, não é o carro que eu ando, mas é ela. Sim. A minha filha é o meu maior patrimônio. Isso é verdade. André, obrigado Léo, pelo convite. Uma honra. Toda primeiro minha. Episódio. E que tenhamos outros, né? Sim, com certeza. Poder conversar mais e outras pessoas também para poder receber. Eu queria que você deixasse suas considerações finais com a galera do canal. Primeiro eu quero agradecer aqui o Léo pelo convite, a você aí que dedicou seu tempo, de alguma forma, espero que tenha agregado na sua vida. Eu quero te fazer um apelo, que você procure ter em tudo na sua vida algo chamado equilíbrio. Quando Jesus ele está no monte com alguns discípulos, e a Bíblia vai relatar que de um lado aparece Elias e de outro lado aparece Moisés, e Jesus está no meio. Quem é Elias? Elias era o cara profético. Elias era o cara que fazia as águas se dividirem, era o cara do milagre. Quem era Moisés? Moisés era o cara da lei, era o cara da repreensão. E Jesus estava no meio. Sabe o que Jesus quis dizer com isso na minha revelação que eu recebi? Que nós precisamos ter equilíbrio em tudo. Ter equilíbrio de trabalhar, mas ao mesmo tempo dar valor para a nossa família. Não seja extremista em nada na sua vida, em criticar alguém, em acusar alguém, em julgar alguém. Não seja extremista em nada na sua vida. Procure ter equilíbrio em tudo, equilíbrio nas suas palavras, equilíbrio nas suas ações, porque se você tiver esse equilíbrio, sua vida será muito mais abençoada do que ela já é. Que Deus possa te abençoar grandemente. Pessoal, então vamos ficando por aqui, é o seu primeiro episódio, acompanhe os outros, vai ser uma temporada inteira só conversando com pessoas que vão poder agregar em conhecimento na sua vida, beleza? Não esquece de clicar na mãozinha para cima, deixar o teu joinha, que é muito importante. E se você não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se, depois clica no sininho, depois clica em todos e até o próximo episódio. Beijo, tamo junto, tchau. Fechou. Léo, desculpa aí, cara, eu não deveria ter tocado.